vocês? Vamos lá para mais uma aula. Primeiro, vamos revisar o que a gente viu na aula 1, beleza? Vamos lá. O que foi que a gente já aprendeu sobre a EBSER? O que a gente já aprendeu? Vamos lá. A EBSER, a gente já sabe que ela é uma empresa pública. Nós já sabemos que a EBSER ela tem personalidade jurídica de direito privado. Nós já sabemos que o capital social da EBSER é 100% público, ou seja, 100% da União, certo? E nós já sabemos que a EBSER tem patrimônio próprio, beleza? Tudo bem até aí, né? Vamos lá. Eu quero só fazer uma observação sobre direito privado. Qual a diferença de direito privado e direito público? Qual a diferença entre direito privado e direito público? Muito fácil, muito simples, certo? Só para vocês terem essa noção da diferença entre um e outro. Vocês vão ver isso em direito administrativo, se por acaso vocês estudarem algum dia. Vocês vão ver isso mais aprofundado em direito administrativo, certo? Vamos lá. No direito privado, a relação jurídica é essa, de igualdade. O Estado está aqui, o Estado, no caso, é a EBSER, empresa pública da União, e o particular está aqui. O particular pode ser uma empresa privada que ela está contratando, enfim, certo? Relação de igualdade. Então, no direito privado, a relação é de igualdade, certo? No direito privado, a relação é de igualdade. No privado, a relação Estado-particular é essa. Igualdade, Estado particular. No direito público, a relação é de Estado particular. A relação é essa. Prevalece o interesse público. Então, o Estado, ele prevalece sobre o particular. O contrato entre o Estado e o particular, que seria uma empresa privada, até uma pessoa física, no caso, é de desigualdade. O Estado e o particular. Desigualdade, certo? Direito privado, igualdade. Direito público, desigualdade. Beleza? Só para vocês entenderem o básico da diferença entre os dois. Tudo bem até aí? Tranquilo, vamos lá. Então a gente viu isso aqui na aula passada. Agora vamos para a nossa aula 2. Fala galera, vamos lá. Vamos para a nossa aula 2. Aula 2, legislação da EBSER, Lei 12.550. Beleza? Vamos entrar nela agora no artigo 1º. Beleza? Então, vamos lá. Antes da gente entrar no artigo 1º, vamos ver o que é que essa lei faz. O que é que ela faz, certo? A Lei 12.550, ela autoriza a criação da EBSER. Ela autoriza o Poder Executivo a criar a EBSER, certo? Mas vamos lá. A lei, ela autoriza, mas ela não cria a EBSER. Autorizar é diferente de criar. A lei não cria, a lei autoriza. Beleza? É uma pegadinha da prova, isso. A sua prova, ela vai dizer que a Lei 12.550 cria a EBSER. Está errado, certo? Errado. Ela autoriza. O que é que a lei cria? Que a gente viu lá na aula 1. A lei cria autarquia. A lei não cria empresa pública. E a EBSER é o quê? A EBSER é uma empresa pública. A EBSER é uma empresa pública. Tudo bem? Então vamos lá, não confunda autorizar com criar, certo? A Lei 12.550 autoriza.
Não cria. Primeira coisa do artigo 1º. O artigo 1º fala o quê? O artigo 1º ele vai falar que fica autorizado o Poder Executivo a criar, autorizado o Poder Executivo a criar a empresa pública unipessoal. Galera, o que é unipessoal? Aqui já é um termo novo que não tinha lá na aula 1. Já é um termo novo. O que é unipessoal? Unipessoal é porque a EBSER ela tem patrimônio próprio, tem patrimônio próprio, aqui ó, item 3 que a gente vai ver, e mais capital 100% público. Público de onde? Da União. Unipessoal é isso. Unipessoal por quê? A EBSER ela tem patrimônio próprio mais capital 100% público. No caso da União, porque ela é uma empresa pública federal, certo? Então, unipessoal significa isso. Resumindo, unipessoal, uma única pessoa é dona da EBSER, que é quem? A União. A União é a dona da EBSER. Diferente de uma Petrobras, por exemplo. A Petrobras é dividido, como a gente viu lá, que a Petrobras é uma sociedade de economia mista. 50% mais 1 é do governo, da União no caso, e os outros 49% é de particulares, de terceiros, de pessoas físicas, de pessoas jurídicas, enfim, de outros. A empresa pública não. A empresa pública é 100% da União, certo? Unipessoal, empresa pública unipessoal. O item 2, ele fala o quê? Que a EBSER é uma empresa pública com personalidade jurídica de direito privado. Isso a gente já viu na aula 1, certo? Não vou repetir aqui o que é direito privado. Se você não souber, volta lá na aula 1 e assiste, beleza? Personalidade jurídica de direito privado. Vamos lá. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a criar a empresa pública unipessoal EBSER, Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, com personalidade jurídica de direito privado, com patrimônio próprio, nós já vimos também na aula 1 patrimônio próprio, com prazo de duração indeterminado, galera, preste atenção nisso aqui, indeterminado, prazo de duração indeterminado. A sua prova vai dizer que a EBSER tem prazo de duração de 10 anos, de 20 anos, de 50 anos. Está errado. Prazo de duração da EBSER indeterminado. Beleza? Indeterminado. Grave isso aqui, galera. Gravem essas informações. Decore isso aqui. Decorem mesmo. Porque vai cair na prova. Vai vir uma questão disso daqui para vocês. Certo? Ele vai colocar isso tudo aqui em uma questão só para vocês acertarem a questão. Não tem erro. Não tem erro isso aqui. Vamos lá, continuar. O artigo 1º ele fala de que também? Do vínculo da EBSER. A EBSER é vinculada ao Ministério você já sabe, da Saúde, da Educação, galera, Educação. Ministério da Educação. Apesar da EBSER administrar hospital, o hospital é universitário, é da Universidade Federal de Sergipe, que é ligada a quem? Ao Ministério da Educação. A EBSER foi criada para administrar os hospitais universitários, então ela é vinculada ao Ministério da Educação. O Ministério da Saúde vai entrar lá na frente, na própria Lei 12.550, lá na frente, que a gente vai ver ainda, ela fala que nas atividades de prestação de serviço relacionada à saúde, a EBSER vai seguir as orientações da Política Nacional de Saúde de responsabilidade do Ministério da Saúde. Então, as orientações a EBSER recebe do Ministério da Saúde. Ela segue as orientações do Ministério da Saúde.
porém ela é vinculada ao Ministério da Educação, então não confundam vínculo com orientações. Por hora, agora nesse momento, grave isso aqui, vínculo Ministério da Educação, beleza? Vamos lá, vamos continuar. Continuando, vamos lá. O artigo 1º fala o que mais? No item 6 aqui eu coloquei o que? Sede e fórum. Sede e fórum. Sede administrativa e fórum são questões judiciais. Onde é a sede e o fórum da EBSER? Onde é? Brasília. DF. Brasília, Distrito Federal. Pessoal, tem um porém nisso daqui, certo? Preste atenção na questão, se ela vier cobrando isso aqui. Se a questão falar Brasília, a EBSER tem sede fora em Brasília, Distrito Federal. Correto, é o que tem na lei. Mas, se a questão falar a EBSER tem sede no Distrito Federal e não tiver nenhuma outra alternativa que tenha Brasília, essa alternativa do Distrito Federal vai estar correto, beleza? Se a questão falar, a EBSER tem sede no Rio de Janeiro, tem sede em São Paulo, tem sede no Distrito Federal, qual que está certo? Distrito Federal. Apesar do Distrito Federal conter outras cidades, além de Brasília, mas seria correto o Distrito Federal, certo? Brasília é o mais correto. Se tiver Distrito Federal e Brasília, o correto é o quê? Brasília, Distrito Federal. Tudo bem? Beleza? Só uma observaçãozinha quanto às questões. Vamos lá, vamos continuar. Artigo 1º fala mais o quê? Ele fala que a EBSER pode manter. Galera, a questão vai falar que a EBSER ela deve manter. Tá errado. A EBSER não deve manter, a EBSER pode manter. Deve é obrigação. Pode, ela faz se ela quiser, certo? Então ela pode manter o quê? Filiais, escritórios, representações e dependências. Aonde? Em outros estados da federação. Beleza? A EBSER pode manter filiais, escritórios, representações e dependências aonde? Em outros estados da federação. Em outros estados do Brasil. Beleza? Vamos lá? Entendido, né? Decore isso aqui também, galera. Filiais, escritórios, representações e dependências. Vocês têm que saber esses 4 itens aqui. Certo? Tem que saber isso aqui. E que pode, não deve. Deve estar errado. E vamos mais. O artigo 1º ele fala mais o quê? Que a EBSER ela é autorizada a criar subsidiárias. Galera, o que são subsidiárias? O que são subsidiárias que a EBSER pode criar? Subsidiárias são empresas. São outras empresas que a EBSER pode criar, certo? Vamos dar um exemplo. Vou pegar o exemplo aqui da Petrobras, que todo mundo conhece, certo? Todo mundo conhece a Petrobras. Vamos dar um exemplo aqui com a Petrobras. Na lei da Petrobras, fala o seguinte: a Petrobras está autorizada a criar subsidiárias. Criar subsidiárias, a mesma coisa que tem aqui no artigo 1º da Lei 12.550, certo? O que é criar subsidiárias? A Petrobras foi lá e criou a BR Distribuidora. A Petrobras foi lá e criou a Transpetro. São empresas subsidiárias da Petrobras. Deu para entender? BR Distribuidora e Transpetro, empresas subsidiárias da Petrobras. Tranquilo. O que a EBSER pode fazer? Ela pode criar empresas subsidiárias para desenvolver atividades inerentes ao seu objeto social. Ela não pode criar uma subsidiária para transporte, como a Transpetro é transporte. Transporte de quê? De combustível,
transporte de petróleo, enfim, de variados produtos que a Petrobras produz, que a Petrobras tem. É um serviço inerente à atividade da Petrobras. Mas transporte não é atividade da EBSER, então ela não pode criar uma empresa de transporte. Ela tem que criar uma empresa que seja ligada ao objeto social dela, de administrar hospitais universitários. Ponto final. E tem um detalhe, essa empresa que a EBSER criar deve ser, olha o termo, deve ser, não pode, ela deve ser nos mesmos moldes, com as mesmas características da EBSER. Ou seja, essa empresa tem que ser o quê? Uma empresa pública unipessoal, uma empresa pública unipessoal de personalidade jurídica de direito privado, tem que ser uma empresa pública com patrimônio próprio, com prazo indeterminado, vinculada ao Ministério da Educação. Tudo isso aqui, todas essas características da EBSER acompanham a empresa subsidiária que a EBSER criar. Beleza? Tudo bem até aí? Tranquilo, galera. Tranquilo essa parte. O esqueminha para vocês aqui do artigo 1º da Lei 12.550. Lembrem das pegadinhas. Vejam quantas pegadinhas o artigo 1º tem. Veja quantas pegadinhas. Autorizar e criar, ele pode trocar esse termo. Empresa unipessoal, para vocês saberem o que é o termo, eles podem dizer lá que a empresa unipessoal é outra coisa diferente disso aqui. Direito privado, que ele sempre troca por público. A questão da prova sempre vai trocar por público, certo? Prazo indeterminado, que ele vai dizer que o prazo é determinado e não é indeterminado. Vínculo com o Ministério da Educação. Chove questões dizendo que a EBSER é vinculada ao Ministério da Saúde. Está errado. Ao Ministério da Educação. Outra coisa, vejam que aqui o termo é vinculado. Não é subordinada. Não é subordinada. A EBSER, ela não é subordinada. Subordinada. A EBSER ela não é subordinada ao Ministério da Educação. Tá errado. Ela é vinculada. Beleza? Se a questão da prova vier falando que a EBSER é subordinada ao Ministério da Educação, está errado. Errado. Ela é vinculada, não subordinada. Atenção, galera, nesses termos. Atenção. A prova ela vai trocar esses termos. Vai dizer que ela é subordinada ao Ministério da Educação. Aí você está na cabeça Ministério da Educação com Saúde para não trocar a educação com saúde e acaba trocando isso aqui, vinculado com subordinado. Atenção, galera. Sede fora em Brasília, pode manter, não deve, se vier deve estar errado. Filiais, escritórios, representações, dependências em outros estados da federação. Criar subsidiárias, ela pode criar subsidiárias com as mesmas características da EBSER. A questão, eu já respondi questão dizendo isso, que a EBSER pode criar subsidiárias independente das características dessa empresa. Basicamente nesses termos. Tem que ser igual nas características. Tem que ser igual. Beleza? As mesmas características. Pessoal, batemos aí o artigo 1º. Não tem mais nada do artigo 1º que não esteja aqui. Nada. Pode ler aí, pode ler a lei que vocês devem ler. Isso aqui não substitui a leitura da lei. Vocês devem ler a Lei 12.550. Artigo 1º, tá tudo aqui, beleza? Tudo aqui. Aula 2, parte 1. Parte 1. Vou liberar para vocês aí no YouTube, beleza? E, galera, estudem. Não deixem de lado a legislação da EBSER, não deixem de lado. Eu já falei para vocês que me ajudou muito na minha pontuação final, beleza? E vamos lá, vou liberar para vocês, vou gravar a parte 2, liberar também posteriormente e já vou liberar o material da aula 2, Vou deixar o link aqui para vocês da aula 1 e da aula 2, beleza? Vou deixar aqui o link para vocês baixarem esse material. Beleza?
Valeu, galera. Bons estudos. Vamos lá, tamo junto. Valeu.